Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos estudar como elaborar gráficos de barra e tabelas. Essa será a nossa aula de hoje, então fica de olho. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos iniciar com tabelas. Mas, o que é uma tabela? Uma tabela deve ser composta pelos seguintes componentes. Ela deve ter o quê? Ela deve ter coluna, deve ter linha, e entre a coluna e a linha vai formar as células, que são os retângulos ou quadrados. E, claro, ela deve ter sempre o título do que ela vai mostrar. Então, isso é uma tabela. No mínimo, tem que ter isso. Aí nós temos aqui um exemplo de tabela. Se você estiver observando aqui, ela tem o título, estados da região norte, e tem as colunas. As colunas é o quê? A coluna dos estados, a coluna das siglas, a coluna das capitais. E para cada coluna você vai ter uma linha. Uma linha eu vou colocar o Acre, na frente a sigla eu vou colocar a C, e na linha da frente, que é referente à capital, eu coloco Rio Branco. E você tem que sacar uma coisa. Sempre uma coluna ela deve complementar a informação da outra. Ela sempre complementa uma da outra. Por exemplo, a sigla está complementando a informação de estado e as capitais estão complementando as outras. Então, uma complementa a informação da outra. E agora vamos lá. Como é que eu elaboro uma tabela? Como é que eu faço? Digamos que eu tenho aqui umas notas dos alunos do sexto ano. Aqui eu tenho a da Ana, a do Antônio e a da Beatriz. Esses são os meus alunos. Você está vendo aqui. Você está vendo aqui do lado. Aí, isso aqui, dessa forma aqui está meio complicado de ver, não tá? Dá meio trabalho, porque a da Ana, eu sei aqui, 6 em matemática, 4 em português, 5 em ciências. Cada um vai ter a sua nota, mas é meio bagunçado, não é? Se eu colocar isso em tabela, fica muito mais fácil de ver e bem mais chamativo. Olha aqui, ó. Olha a tabela, olha a tabela. Pronto, olha aí a tabela. Coloquei o título, nota dos alunos do sexto ano. Perceba que eu coloquei também as colunas, matemática, português e ciências, e coloquei as linhas. As linhas eu coloquei o nome dos alunos, que são o quê? Ana, Antônio e Beatriz. E coloquei os dados dentro, que são os dados, no caso, são as notas. A nota da Ana em matemática, 6. A da Ana em português, 7. A da Beatriz em ciência, 7. Eu vou fazendo assim sempre uma correspondendo à outra. Então você percebe que eu tenho todos os elementos aqui, colunas, linhas e título nessa tabela. E ela ficou muito melhor, não ficou? Não é um gênio, coisa de gênio fazer uma tabela, é muito melhor do que ficar desorganizado. Então essa é a nossa tabela. E agora vamos ver como é que se elabora um gráfico de barras. Às vezes um gráfico de barras ele pode mostrar uma informação bem melhor do que uma tabela. Então é importante que você saiba trabalhar com eles. Pronto. Quando a gente fala de gráfico, existe vários tipos de gráfico. Tem o gráfico de pizza, que é o redondinho, o gráfico de linhas, que é esse do meio, e o gráfico de barras, que é o que a gente vai ver hoje. Pronto. Você está observando aqui esse gráfico de barras, não está? Pronto. Quais são os componentes desse gráfico? Ele deve ter uma linha vertical, um eixo vertical, deve ter uma linha horizontal, no caso o eixo horizontal. Depois, no encontro dessas duas vai ter a origem, que é o início, onde vai iniciar o eixo vertical e onde vai iniciar o eixo horizontal, vai ser na origem. E claro, sempre eu tenho que ter o título, que é para mim saber do que se trata esse gráfico. E o mais importante, é claro, que dá o nome ao gráfico, são as barras, né? Por isso o nome gráfico de barras. Então, esses são os elementos mínimos que todo gráfico deve ter, que você está observando aqui. É interessante. Então, vamos continuando. E agora vamos elaborar um gráfico. Como é que eu faço um gráfico? Digamos que eu tenho aqui esse exemplo aqui, número de gols de alguns jogadores. Por exemplo, aqui eu tenho Amoroso, fez 3 gols. Bebeto fez 3 gols. O Dodô, 4. Denilson, 5. E o Ronaldo, 2. Né? Você está vendo até o GIF do Ronaldo ali. Aí pronto. Como é que eu coloco isso em tabela, em um gráfico, perdão, para ficar muito mais organizado, muito mais bonitinho? Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo o gráfico?
Pronto, todas aquelas informações que estão ali do lado eu coloquei nesse gráfico. Aí você está vendo, ó, no eixo horizontal eu coloquei o nome dos jogadores e no eixo vertical eu coloquei a quantidade de gols. E o Amoroso ele fez 3 gols, então eu coloquei uma barra que vai até o 3. Bebeto também, coloquei até o 3. O que mais fez gols aí que você está observando foi o Denilson, então eu coloquei em cima do nome do Denilson a barra que vai até o número 5, que é 5 gols. Então você percebe que fica muito mais organizado e muito mais fácil de eu compreender fazendo um gráfico. Aí vamos olhar com os elementos aqui, ó. Você vê, ó, eixo vertical, os gols ou os números. O eixo horizontal eu coloquei os jogadores, né, as pessoas. E em cima eu coloquei, tem a origem, é claro, né, onde inicia. O 0 vai iniciar lá da origem, você percebe, ó, sempre da origem. O título, o número de gols e também as barras. Então, todos os elementos mínimo que eu tenho que ter no gráfico, está contido nesse gráfico aqui. Aí tem outros elementos que eu posso colocar. Posso colocar uma legenda, uma descrição. Aí isso aí é elementos extras, mas que você também pode adicionar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Muito obrigado e boa aula para vocês.